Pessoal, nessa videoaula agora a gente vai ver duas interpretações da diferença de dois quadrados e produto da soma pela diferença. Então, vocês vão reparar que tem dois tipos de desenhos nessa representação dos produtos notáveis, tá bom? Geralmente os livros só trabalham uma representação, mas eu vou trabalhar as duas porque na primeira figura, vocês vão reparar que a gente pode transformar ela na segunda figura, que está representada aí, tá bom? Então, é bem interessante como que a diferença de dois quadrados se transforma do produto da soma pela diferença, tá? Então, é uma maneira bem criativa da gente transformar a diferença de dois quadrados e o produto da soma pela diferença, tá bom? Então, vamos lá começar a aula, certo? Então, aqui, no primeiro quadrinho aqui da esquerda, tem um quadrado, cujo lado vale A, o lado todo aqui vale A, o outro também vale A, é um quadrado, né? Só que tem essas separações aqui, ó. Tem essas duas separações aqui, e esse quadradinho menor aqui, cujo lado vale B, ó, aqui vale B, aqui vale B. Então, esse quadrado não está calculando a área dele. Então, nessa figura aqui, é bem tranquilo de calcular a área dessa figura aqui, né? É só você pensar o seguinte, eu vou calcular a área do quadrado todo, né? Que vai ser lado vezes lado, eu vou colocar, já está calculado ali, mas eu vou colocar do lado aqui. Então, a área, eu vou pôr S de superfície, de área, tá, gente? Superfície, S de superfície que é igual a área. Então, se eu fosse calcular a área todinha aqui, seria o quê? A vezes A, que seria A ao quadrado. A vezes A ao quadrado, certo? Só que eu tenho que subtrair, eu tenho que tirar a área desse quadradinho menor aqui. E quanto que vale a área desse quadradinho menor? Vale aqui, ó, B vezes B, B ao quadrado. Então, esse desenho aí fica muito simples de calcular a área sombreada, né? Se eu fosse chamar de área sombreada, seria, né, a área todinha do quadrado menos a área do menor. Então, aqui, gente, eu já tenho o quê? A diferença de dois quadrados. E a gente já sabe, tá até aqui explicado aqui em cima, a gente já sabe nos produtos notáveis que a diferença de dois quadrados, gente, é igual ao produto da soma pela diferença, né? Então, olha aqui, ó, já está até destacado aqui de vermelho, ó. A diferença de dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença de dois termos. Tá, então o que ele fez aqui, gente? Ele simplesmente, ele pegou esse retângulo aqui de baixo, olha só. Para pegar esse retângulo aqui de baixo, eu tenho que fazer algumas adaptações, ó. Então, esse lado aqui, daqui até aqui, ele tem o quê? Não é A, é o A menos esse pedacinho B. Então, esse retângulo aqui, gente, eu vou passar aqui, ó, dessa maneira aqui, para você saber qual retângulo que eu estou falando, ó. Então, esse retângulo aqui, o lado dele vale A menos B, a base aqui, ó, é A menos B, e esse comprimento aqui vale B, certo? Então, ele retirou isso aqui, retirou e colocou aqui, gente, do lado, tá? Só vou lembrar uma coisa a vocês, ó, nessa figura aqui. Então, o que tem nessa figura aqui, ó? Essa segunda figura aqui, gente, essa aqui, ó, esse lado todinho que é só colocar na parte de baixo aqui, mas é a mesma coisa se colocasse ali em cima, tá bom? Então, ó, esse aqui é o lado A igual está aqui na figura, igualzinho está aqui na figura, certo? E o outro lado que ele tirou, o retângulo que ele tirou, ele colocou aqui. Então, eu vou escrever aqui bem pequenininho, ó. Esse aqui é o lado B, certo? Vou pôr aqui em cima. Tá lá embaixo, mas eu vou pôr aqui em cima. Aqui é o lado B. Essa distância aqui, daqui até aqui, gente, ó, eu vou pôr até aqui. Passar uma reta aqui. Vou passar uma reta. Aqui, ó, daqui até aqui, perceba lá embaixo que está a mesma coisa.
daqui até aqui vale quanto? Vale o A, certo, gente? Está aqui embaixo, ó. Tô colocando aqui em cima para ficar mais fácil de entender, ó. Vale o A, certo? Ó, vale o A. A, igualzinho, ó. É essa figura aqui, a única coisa que ele fez, ele retirou esse retângulo daqui e colocou em pé aqui, certo? Então, esse lado todinho aqui, gente, ele não vale mais A, ele vale A mais B. Vou pegar esse, selecionar aqui, vou pôr ele um pouquinho mais para cima, tá? Aqui, porque eu quero passar uma reta só. Então, tem esse cantinho aqui. Olha lá, vou passar a reta aqui, ó. Isso aqui tudinho agora, então, gente, ó. Vou tentar ficar na mesma linha aqui, ó. Isso aqui tudinho. Isso, ficou certinho, graças a Deus. Então, isso aqui, gente, é o A mais B. Por quê? O que ele fez? Ele pegou esse lado, esse retângulo aqui, colocou em pé e a gente sabe que essa parte aqui do retângulo vale B. Então, eu já tenho esse lado aqui, ó, desse retângulo todinho maior que A mais B, certo? Agora, aqui embaixo, gente, se eu for voltar para essa figura, esse lado todinho do quadrado aqui valia A, só que ele retirou esse pedaço do retângulo, né? Retirou o B. Retirar o B fica A menos B. Então, essa parte aqui ficou A menos B. Ou seja, vai ser o A mais B que multiplica A menos B. Está aqui já. Olha o que ele fez então, gente. Resumindo, tinha um quadrado de lado A, né? E ele queria tirar essa área aqui. Então, gente, é dessa maneira que está desenhado. Aí eu posso fazer isso. Retirei esse retângulo daqui. Pus ele em pé aqui, ó. Vou até fazer essa faixinha aqui, esse tracejado, para você perceber que é esse retângulo aqui. O lado vale B, ó. Esse lado aqui vale B, tá aqui, ó, B. E esse comprimento aqui é A menos B. Perceba que ele ficou mais curto até. Então, pronto, para calcular a área desse retângulo aqui, ó, é A mais B que multiplica A menos B. Ou seja, a figura mudou o formato dela, mas a área continua a mesma, certo, gente? Então, provando aqui que a diferença dos dois quadrados, né? Deu para provar geometricamente que a diferença dos dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Gente, já vou passar para vocês. Sempre pense o seguinte, o que vocês têm que lembrar? Ó, vou pôr a setinha aqui em vermelho e vou pôr bem chamativo mesmo. O que vocês têm que lembrar, gente? Vocês têm que lembrar isso aqui, ó. Da esquerda para a direita. Olha a seta que eu estou colocando. Professor, você está exagerando. Não, é verdade. Vocês têm que saber daqui, gente. Ó, daqui para cá. Olha lá, tá? Destacar bem. Por quê, gente? Porque na maioria das provas que tem aí, provas de Cotec, Cotel, ETEC, concursos também em geral, eles querem saber, eles querem que você saiba, aliás, eles estão analisando se você sabe que a diferença de dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Então, vai por mim. A diferença de dois quadrados, você tem que lembrar que é o produto da soma pela diferença. Porque o produto da soma pela diferença, se você fizer distributiva, você cai no outro. Né? Você vai fazendo as contas distributivas, você vai cair na diferença de dois quadrados. Então, lembre-se que a diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Depois a gente vai chegar em frações algébricas, vocês vão ver que a gente vai precisar disso. Tá bom? Então tá. Continuando aí, gente, agora no quadradinho, quadrado aqui esse outro da direita, é a mesma, é a diferença de dois quadrados também e é o produto da soma pela diferença. Só que já foi colocado de uma maneira diferente, gente. Olha aqui, se eu pegar essa figura todinha aqui, ó, já tem até a seta aqui indicando, ó, essa figura sombreada aqui. O que é essa figura sombreada? Eu já tenho um lado aqui dessa figura sombreada. O lado dessa figura aqui, gente, é A mais B. Tá pequenininho aí, gente, mas é A mais B. Eu vou apagar ele e vou colocar uma letrinha maior. Tô achando essa letrinha muito pequenininha. Olha lá.
Então aqui, gente, ó, é A. Esse pedacinho aqui é A. Põe vermelho, já tem vermelho, né? E esse aqui é B, coloquei maior. Certo? Então eu já tenho essa parte aqui, ó. É A mais B. É esse lado do retângulo, né? A mais B. Tranquilo até aí? Agora essa outra aqui, gente, esse lado maior todinho ele chamou de A. Vou colocar aqui, ó. Aí chamou todinho de A. Essa altura do retângulo maior, né, gente? Ele chamou de A. E esse menor aqui ele chamou de B. Só que para eu calcular a área, essa partezinha aqui, gente, que ele está querendo, ó, eu vou pôr aqui em preto. Essa parte que ele está querendo aqui, que é a altura do retângulo, que ele quer saber a área, ó, essa altura aqui, gente, é o que? Ficou meio tortinho, mas dá para entender. Essa altura que ele está querendo aqui, gente, o que que é? É o A menos B. Olha lá, é A menos B. A menos B. Pronto. Certo? Então é só calcular aqui A mais B, que multiplica A menos B. Olha lá. Pegou um pouquinho do outro lado, mas não tem problema. Então, se eu fosse calcular a área dessa parte aqui sombreada, gente, que eu vou colocar aqui, eu vou destacar. Essa parte sombreada aqui, ó, esse retângulo, né, todinho ele, ó, é base vezes altura. A base vale, então a área dele ficaria como? Ficaria assim, ó. A área, né, essa é de superfície, tá, gente, de área. A área ficaria A mais B, base. Coloca entre parênteses. A mais B, que multiplica A menos B. Ó, se você fizer a distributiva, você vai cair na diferença de 2 quadrados, tá? Então, gente, vem aqui comigo agora. Eu estou fazendo esse formato de aula com essa câmerazinha aí, né? Eu estou tentando ver se eu melhoro as minhas aulas. E eu queria saber com vocês se está ajudando, se vocês estão entendendo. Se esse formato de aula também no computador, com esse tipo de tela aí, se vocês estão entendendo, se vocês querem que eu faça aula no quadro normal, né? No quadro, tá? Então, naquele campo tirar dúvidas lá, se vocês quiserem, vocês podem comentar lá, tá? Não é nada de YouTube, não é nada disso, de like, não é nada disso, gente. É aula normal, tá? Aula normal, só quero saber a opinião de vocês, tá bom? Se vocês estão entendendo esse formato, se vocês preferem algumas aulas lá no quadro, que eu estou me adaptando aqui, eu estou tentando fazer o melhor para vocês, tá bom? Então é isso, gente, ó. Com isso eu vou encerrar essa videoaula. Então vocês já têm um pouco mais de conteúdo aí para vocês fazerem o exercício mais tranquilo, tá bom? Então, bons estudos aí e até mais.